eu subo aqui para falar sobre algo que eu não sabia, eu fiquei sabendo esses dias, né? Os moradores do bairro da Estação NOB, eles não têm transporte público, né? Eles precisam caminhar para pegar um coletivo e a maioria são idosos. Então eu venho até aqui, já falei com o secretário de trânsito. Ele disse que a prefeitura não poderia atender aquele espaço por se tratar um espaço da União. Mas eu fui pesquisar e a prefeitura sim, pode sim atender com o transporte coletivo lá. A inclusão do bairro Estação NOB nas rotas do transporte público municipal gratuito, tendo em vista: o transporte público é um serviço essencial de interesse local, cuja organização e oferta compete ao município. A Lei Orgânica do Município, do artigo 176, determina que é dever do Poder Municipal fornecer transporte. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei nº 12.587 de 2012, determina o acesso universal ao transporte como condição para o direito à cidade, à inclusão social e ao desenvolvimento urbano sustentável. A Lei Orgânica do Município de Lins, em seu artigo 195, destaca que a promoção e assistência social, incluindo o transporte, são direito dos munícipes e dever do poder público municipal. Isso implica que o município deve assegurar o acesso ao transporte público ainda para os idosos, conforme as diretrizes estabelecidas pela legislação federal e estadual. O bairro da Estação NOB, ainda que em área com interferência da malha ferroviária federal, integra o perímetro urbano de Lins e é habitado por famílias que dependem do transporte público para atividades essenciais. A ausência do serviço na localidade infringe o município da isonomia no acesso aos serviços públicos e penaliza moradores com dificuldade de locomoção, principalmente os idosos, né, e os estudantes fora do horário escolar, já que o transporte escolar passa lá. Desta forma, né, eu já enviei para a prefeitura, a gente solicita que sejam realizados estudos técnicos e operacionais para viabilizar a extensão da linha. Em questão que é da União, né, e que não faz parte da prefeitura, a cidade de Lins pode oferecer o transporte coletivo, mesmo sendo uma área pertencente à União com imóveis sem escritura. O bairro precisa que o bairro esteja efetivamente ocupado e dentro do perímetro urbano do município. O serviço de transporte atenda o endereço público local com deslocamento de moradores para trabalho, escola e saúde. Não haja impedimento legal específico por parte da União ou algum entrave jurídico que proíbe o acesso ou a prestação de serviço no local. A ausência de escritura individual dos imóveis não impede essa prestação de serviço público essencial, como transporte, coleta de lixo, iluminação e saneamento básico. Muitos bairros em situação semelhante em outras cidades recebem o transporte normalmente. A atuação da prefeitura nesse caso pode inclusive ser visto como uma medida de cidadania e inclusão social que respeita os limites, né? E há base legal para a prefeitura fazer isso, né? Mesmo sendo da União. O artigo 182 da Constituição Federal determina que a política urbana deve ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Mesmo que a área pertença à União, os moradores são cidadãos do município em Lins e têm direito ao acesso a serviço básico como transporte. A Lei de Mobilidade Urbana 12.587 de 2012 obriga o município a garantir o direito de transporte coletivo eficiente e acessível. O município tem responsabilidade territorial e social. A prefeitura pode argumentar que, embora o bairro esteja em área de União e com ocupações irregulares, há interesse público e necessidade de inclusão social ao prover transporte. Eu tive lá, né, conversando com vários moradores. Nessas minhas idas lá, eu cruzei com várias pessoas idosas vindo, né, de outros bairros até o local que eles moram. Uma pessoa
Para caminhar da estação NOB até no primeiro ponto de coletivo, ela leva, em média, 20 minutos. De moto, eu marquei 4 minutos e na 40 por hora. E eu mandei e-mail, né? A prefeitura pode mandar um e-mail, que quem administra lá é a Rumo Logística Paulina, tem telefone, é da Secretaria de Patrimônio da União, e todos lá votam, né? Inclusive eu conversei com vários moradores votaram em vários que estão aqui, vários moradores votaram no prefeito, né? Ainda disseram para mim que o prefeito ele esteve lá no primeiro mandato e ele teve um compromisso com essa população que teria o transporte público lá. Então o que eles pedem é isso, né? Infelizmente, não tem transporte público, eles não querem o transporte público todos os horários, igual tem em vários bairros. Eles falaram que 3 vezes por dia já resolveria o problema. De manhã, no meio do dia e à noite, né, em horário de volta dos estudantes. Dos moradores de serviço. E também que não precisa dar a volta no bairro todo. Se o coletivo andasse até no começo do paralelepípedo, já resolveria o problema deles. Então, eu acho que é algo aí que, né, os líderes de governo podem estar conversando com o Pandolfi, né, o secretário de transporte já está sabendo, mas a resposta que eu tive dele é que não poderia ser feito nada. E pode, né, pode e baseado em lei. Né, então, basta apenas aí um esforço do nosso executivo para que possa ter um transporte público lá, porque eu fiquei com dó, é inadmissível a nossa cidade com 105 anos, né, e moradores, principalmente idosos, ter que andar aí 20 minutos de caminhada para poder chegar no ponto mais próximo, que é 20 minutos, o posto de saúde ali do São João. Então é isso, então, né, já foi encaminhado e os moradores estarão fazendo um abaixo-assinado, né, porque eles votam, eles trabalham na nossa cidade, eles pagam água, pagam luz. Então eu acho que, do jeito que a cidade cresce, né, a gente não pode deixar eles de canto, ainda mais que na eleição muitas pessoas vão lá pedir voto. Obrigado.